grande ponto é a gente tem que usar a tecnologia para transformar a nossa forma de trabalho para a gente ser meio que super. Um administrador vai ser um super administrador, um advogado vai ser um super advogado, um comprador vai ser um super comprador. Tem que usar a tecnologia como um meio para dar mais força para a gente. Sim. A gente, como comprador, a gente tem que focar em ser estratégico. Ah, mas Fábio, é muito difícil. É difícil, mas se você não começar a fazer a roda girar, você nunca vai sair da parte operacional. Olá pessoal, eu sou o Fernando Gil, Business Head aqui na Seidel. Hoje a gente vai falar de cadeia de suprimentos, inteligência artificial e também de processos. Sigam-nos nas redes sociais, acompanhem nossos eventos e hoje eu estou aqui com o Fábio Doldec. O Fábio ele é Head de suprimentos na construtora Tenda, além de ser professor na Live University e também tem um projeto que eu vou deixar ele falar melhor de inteligência artificial. Fábio, ninguém melhor que você, se apresente. Bom, pessoal, prazer estar aqui, tá? Fiquei muito contente com o convite, que nem o Fernando falou. Hoje eu sou Head de compras da Tenda, sou professor do MBA de suprimentos e supply chain na Live University e sou sócio de uma startup de compras, né, que nasceu em 2021, e a função dela o que é? Fazer toda a parte de automação e inteligência artificial de compras, mas para quê? Para liberar o comprador para funções estratégicas. Uhum. Né? Eles falam, como você acabou caindo nisso? Né? Uhum. Exatamente porque eu não aguentava mais fazer aquele trabalho operacional que não levava a nada. E aí surgiu a ideia de, né, as tecnologias estavam vindo, isso foi em 2018, estavam vindo e começamos a ver a parte de RPA, no começo era um RPA, e aí dava certo. Então, botava o robô lá e comprava 15%, 20% do volume. Isso é o robô básico. E aí hoje eu sou sócio também da Bots Lab, que é startup focada nisso em compras. Boa. Então, Head de suprimentos na Tenda, compras na Bots Lab com inteligência artificial, então também tem suprimentos. Sim. E professor da Live, qual o tema, quais as pautas que você leciona? Tudo referente a compras e supply chain. Tá? Então, toda a parte todo o meu background, né? Então, meu background é supply chain, né? Uhum. Hoje eu estou muito mais focado em compras, mas eu tenho todo esse background de logística também, né? Tá. A parte de planejamento, comércio exterior. Então, e é isso que eu faço na live. Então, tanto a parte de supply quanto a de compras, né? Tá. Você fala, qual que você gosta mais? Eu vou falar que eu gosto de todos, né? Não tem uma mais ou não. Tá? Eu achei que era da Live. Não, mas eu tô falando do tema, né? Você Ah, faz sim, compras ou supply. Sim. Eu gosto de todos. Mas todos têm essa interseção com compras e supply, né? Todos os três. É tudo cadeia de suprimentos, no final das contas. Perfeito. E aí, muitas empresas hoje operam com logística e com processo de compras muito tradicionais. Para uma empresa que quer começar a digitalizar esse processo de cadeia de suprimentos, o que é mais crucial, na sua opinião? Então, assim, esse é um grande ponto, tá? Porque as empresas falam que querem automatizar, né? E aí elas já pensam no robô fazendo tudo, né? O robô como se fosse uma pessoa. E para você chegar no robô que realmente é uma pessoa, tem todo um caminho. Uhum. E aí, como você quer chegar nele, mas você não tem todo esse caminho, você não faz nada e não sai do lugar. Uhum. Então, esse é o grande dilema. Então, assim, o que eu falo na parte de automação, né? São pequenos passos, você tem que fazer a roda girar. Então, quando você dá o pequeno passo, eu vou dar um exemplo do que é o pequeno passo. Tá. Eu entrei numa empresa que não tinha nada, tá? Não tinha cadastro de material, e aí, juntando um pouco a tua pergunta, mas ele não tinha cadastro de material, o que ele tinha? Um RP e uma ferramenta de procurement. Uhum. Né? Mas ele não tinha cadastro de material, os fornecedores ainda não estavam bem definidos. E como que se automatiza um negócio desse? Então não conseguia, porque o robô não é uma pessoa, ele precisa ter um cadastro de material confiável para conseguir cadastrar. E por que eu falo? Para conseguir comprar, desculpa. Mas por que eu falo que é fazer a roda girar? O cadastro da empresa não era bom, mas tinha área de almoxarifado. A área de almoxarifado, o cadastro era ruim, mas ele usava aquele código sempre para comprar a mesma coisa. Ele não usava um código genérico, uma hora ele compra uma caneta Montblanc, outra hora uma caneta Bic, que é o robô ficar louco. Ele sempre comprava aquele rolamento naquele código. Eu falei, pessoal, vamos automatizar essa
É o almoxarifado. E botamos um robô para desenvolver um robô para comprar o almoxarifado. No primeiro mês, o robô comprou 15% das compras. Não era tudo, era só uma parte. Sim. Mas do almoxarifado, ele comprava 15%. E aí apresentamos isso para a empresa e tal. A empresa falou, pô, sensacional, vamos fazer em tudo. Não dá, eu não tenho cadastro de material. Sim. Mas é o que eu falo de começar a fazer a roda girar, sabe? Sim. Um passo de cada vez. Aí o que eles falaram? Não, você precisa de cadastro de material? Vamos investir, porque o robô funciona. Se você precisa de uma base para ele funcionar mais, vamos. E aí uma coisa gerou a outra, gera a outra, né? E aí começa a equipe também, começa a pensar mais em inovação, inteligência, e vira uma bola de neve. Aquela pequena, né? Vai gerando. Sim. Mas respondendo um pouco o que você falou, tá? Para você automatizar em tudo, tá? Em todos os processos. Aí eu vou falar um pouco da Tenda já. A Tenda, eu estou lá há 4 anos. Quando eu entrei, a gente determinou 3 pilares para atacar. Que eram pessoas, processos e tecnologia. Tá? Eu estou no 4º ano, agora que eu estou indo para tecnologia. Por quê? Não adianta você dar uma Ferrari, eu sempre falo isso, não adianta você dar uma Ferrari para um cara que não sabe andar de bicicleta. Então, o que adianta dar uma Ferrari para o comprador que não sabe o que é compras? Sim. Né? Esse cara ia ficar andando de Ferrari e não ia comprar nada. Então, primeiro, treina a equipe. Segundo, como que você coloca um processo automatizado se você nem tem o processo? Sim. Porque automação, né? Você conhece bem isso. A tecnologia, ela está aqui, ela pode fazer praticamente tudo que a gente quer, se a gente souber explicar. Sim. Se eu não sei nem o que eu faço, como que eu explico? Sim. Então, os passos: pessoas, processos e tecnologia. Então, agora, depois de 4 anos, vá para a tecnologia. É até clichê, mas toda conversa que eu tenho, esse tema, esse tripé pessoas, processo, tecnologia, ele aparece. Né? Não é à toa que ele é clichê, então realmente ele é importante, né? Sim. E aí eu vou além, você falou o exemplo da Ferrari. Se você quer colocar uma tecnologia Ferrari, ou seja, a melhor, mas você não tem um processo redondo, que faz sentido, um processo eficiente, a tecnologia não vai fazer milagre. Ela pode ser a melhor na cadeia de suprimentos, mas ela não vai fazer milagre se o seu processo não é eficiente, não é o melhor, né? Você não vai conseguir carregar. Eu sou engenheiro pela Mauá, né? E isso é um fato legal. Porque a gente fala de compras 4.0, né? Sim. Mas também produção 4.0, Lean 4.0, tudo 4.0. E aí você pergunta, cara, mas por que o 4.0? É robô o 4.0? Robô, eu lembro, quando eu era criança, eu via as fábricas da China, dos Estados Unidos, um monte de robô. Sim. E por que eles não eram 4.0? O robô estava lá, né? Porque a grande diferença é que aquele robô não pensava. Ele fazia o que você programava. Se a peça caísse um pouquinho do lado, ele travava. Então, qual que é a diferença do 4.0? Hoje, os robôs, eles já têm uma inteligência artificial, que, né, parafraseando, se a pecinha cair um pouco do lado, ele reconhece e pega. Sim. Antes não. Então, hoje o robô toma decisões. Essa é a grande diferença. Mas, aí voltando, eu fui na Mauá, né? O reitor lá, ele tinha sido meu professor quando eu me formei. E ele me sentou numa sala e começou a me dar aula de novo. Eu falei, cara, não tô acreditando, né? Depois de 20 e poucos anos, o cara me dando aula aqui de novo. Mas ele me explicou um ponto que para mim entra muito na compras 4.0. Quando a gente fala de compras 4.0, um dos temas é atender cada requisitante de forma mais pessoal. Você atender a necessidade de cada requisitante. Aí você fala, o que significa isso, né? Como é assim? Né? Atender cada um. E aí ele me deu um exemplo, cara, que ficou na minha cabeça e eu gosto também sempre de compartilhar. O analógico, vou falar de um alfaiate, tá? O alfaiate, ele era um mundo analógico. Que ele pegava eu, tirava a nossa medida e fazia a roupa só pra gente. Então era perfeito pra gente. E aí a gente foi pro mundo digital, que são as camisetas hoje. Então você imprime, né? Você faz as camisetas, vai servir a mesma camiseta, você compra e eu compro. Sim. Para você ficar bem, para mim ficar larga, ou ao contrário, para você ficar larga, para mim ficar bem. Né? Mas é a mesma camiseta, então é digital. Então ele não pega mais no detalhe. Sim. Então saiu aquela necessidade, atender a sua necessidade pessoal. Eu te atendo, mas não era que nem o alfaiate. Não é 100% personalizado para suas medidas. Isso aí. Qual que é a vantagem? Ganho de escala e custo. Né? E aonde vem o 4.0? Você voltar ao analógico, voltar ao alfaiate,
mas de uma cadência muito maior, é um custo que possa atender todo mundo. Que o que é? Você entra numa sala, tem um monte de sensor, tira as tuas medidas, imprime a camiseta do teu tamanho. Aí você entra, mesma coisa, eu entro, né? É igual para todo mundo. Então, mas o que ele quis dizer com isso? O digital é um meio para a gente chegar nisso. Entendi. Não é eu quero ter robô. Mas para que você quer ter o robô? Que aí, chegando para o mundo de compras, para você ter compradores que façam muito mais, sejam muito mais estratégicos, com os mesmos recursos. Tá? Então, a robotização vai trazer as informações para você, vai comprar as coisas de menor importância, que são processuais, ele vai fazer toda a parte burocrática e você vai ser o tomador de decisões e muito mais estratégico. Sim. E conseguir atender a necessidade de cada um, porque ela vai vir. Você só vai ter que realmente tomar uma decisão. Então, para mim é isso, tá? A gente fala tanto de robotização, mas é para isso. E isso não está claro para muita gente. Muita gente quer o robô. Para quê? Porque eu quero robô. Virou moda, né? Virou moda. IA. Mas para que você quer? E é isso que é o primeiro ponto que você tem que, né? Por isso que eu falo você falou processo, treinamento de pessoas. A pessoa tem que saber o que quer, né? E aí quando você chega nisso, abre um outro mundo em compras. Você falou do exemplo do alfaiate. Eu tenho uma subscription de camisa. Eu pago anualmente, a cada 3 meses chegam 2 camisas para mim. Eu estou imaginando, seria legal se fosse sob medida, né? Porque a camisa é M ou G, eu escolho a cor, mas realmente não é personalizado igual o analógico que era o alfaiate anos atrás. Sim. Vamos chegar lá em breve, né? Eu não acho que vai demorar. Cara, assim, tem muita coisa de impressora digital, impressora, né, 3D. Né? Já ouvi falar de história de tênis, que vai lá e ele imprime. Sim. Mas isso, a tecnologia é também exponencial, né? Então, uma coisa que a gente fala, hoje não dá. Não dá, mas daqui 5 anos muda completamente do que a gente tem hoje. Sim. Mas o ideal seria isso, né? Né? Mas, assim, o grande ponto é a gente tem que usar a tecnologia para transformar a nossa forma de trabalho para a gente ser meio que super. Então, um administrador vai ser um super administrador, um advogado vai ser um super advogado, um comprador vai ser um super comprador. Então, tem que usar a tecnologia como um meio para dar mais força para a gente. Sim. Né? Sim. Não, aí tem os outros pontos, aí o pessoal fica com medo que vai roubar o trabalho. Não vai roubar. Vai transformar a gente cada vez melhor. Você vai gastar seu cérebro para pensar em coisas que você chamou de estratégica, que é coisa que não é Ctrl-C, Ctrl-V, que é repetida que o robô consegue fazer. Ele consegue fazer. Pra você conseguir tomar decisões. É o que traz valor, né? O que você faz hoje no teu dia a dia que traz valor? É isso que tem que pensar. Tem um monte de coisa que você faz que você só está apagando incêndio. Sim. O robô apaga o incêndio. Sim. Você traz valor. Sim. O primeiro robô, eu estava te falando, né? O primeiro robô que eu fiz foi em 2018. O de 15%? O de 15%. Eu sou curioso, eu tô com uma pergunta aqui segurando sobre esse robô. Desculpa te interromper, Fábio. Esse 15%, esse robô, ele fazia compras automáticas do que era recorrente todo mês? Sim. O primeiro, almoxarifado lá. Esse 15% foi o segundo robô. Foi o segundo. O primeiro robô foi na Saint-Gobain lá, que a gente desenvolveu. Mas esse aí, o que ele fazia? Era compras de almoxarifado. Então, subia o MRP, lá precisava do item, ele pegava aquele item e comprava. Como ele comprava? Ele pegava o histórico. De quem você comprou da última vez. Ia fazendo isso repetidamente. Ou ele checava o estoque para ver se realmente precisava. Não tinha essa inteligência. Ele pegava a partir da demanda. Alguém gerava a demanda, ele via o histórico. Entendi. Mas assim, ele não ele fazia cotação. Ele mandava a cotação para os fornecedores. O fornecedor respondia, ele pegava o melhor valor e gerava o pedido. Certo. E fazia um outro ponto ainda, que era questionar o fornecedor. Vamos dizer que hoje ele estava querendo vender por R$105, e em uma semana ele vendia por 100. Ele tentou vender por 100. O robô questionava, da última vez você me vendeu por 100, por que você está fazendo por 105? E esse é um outro ganho da robotização, tá? Sim. Né? Quem trabalha em compras sabe. O volume de compras que a gente tem. O robô comprava pequenas coisas. Esses R$5 que vai dar diferença de R$40 no final do pedido, R$50 no final do pedido. O comprador, né? Vou evitar o desgaste. Você vai ligar pro cara, manda isso aqui que o cara tá pedindo. Lógico. Entendeu? E o robô não, o robô faz isso. E aí você fala, mas você tá falando R$40. Tem empresa grande, que eu já trabalhei, que tinha 200 mil linhas de pedido nessa condição. 200 mil. Você economiza R$5 por linha, é 1 milhão. Mas R$5 é nada. Você economizava 20, 30. Né? É dinheiro que você não vê, sabe? A formiguinha que você não vê. Sim. Aí a formiguinha numa empresa grande, ela se transforma muito.
Então, mas aí falando desse robô, que foi o primeiro robô, assim que a gente colocou, 2018, veio era um coordenador que era meu amigo, ele falou, pô, Fábio, como que você tá? Não tá com peso na consciência? Eu falei, por quê? Ele falou, cara, a empresa tinha 170 compradores, tá? Era um grande grupo com várias empresas, era Saint-Gobain, né? Sim. E aí eu falei, não, né? Por dois motivos. Eu falei, se eu fosse comprador, na época eu já tinha cargo de gestão, mas se eu fosse comprador, eu ia fazer esse robô, porque o robô ele comprava. Eu ia ser o cara que mais comprava, ninguém ia entender nada como que eu comprava, porque eu ia ser o cara que estava mais comprando e eu ainda ia ter tempo para fazer strategic sourcing, ia ter tempo para ser estratégico. Ninguém entendeu o que eu estava fazendo, como que eu conseguia fazer e eu iria fazer, né? Então, eu não estou com medo. Por quê? Tem o segundo ponto. Não tem uma área de compras, vou falar que não tem uma, mas deve ser 2% de todas as áreas de compras no Brasil, ou até no mundo, que está numa excelência. Tem sempre uma coisa que está faltando, cara. Né? Sim. O comprador sempre não dá tempo. Né? Então, assim, se você livra o tempo dele, você não vai mandar ele embora. Você tem que pegar ele e botar onde você não está bom. Sim. Desenvolver a tua área. Sim. Né? E aí você tem um outro ponto. Qual que é o maior motivo de rotatividade do pessoal de compras? O que você acha? Que o pessoal turnover, o pessoal sai da empresa? Sai da empresa. Não, motivo? Principal motivo. Dele pedir demissão ou dele ser demitido? Ele pedir demissão. Demissão? Burnout? Burnout, tem o primeiro é o valor, né? Tem sempre uma empresa que paga mais e tal, o cara vai. Mas isso aí é o que chama a atenção dele. Mas ele sai mesmo porque ele tá desculpa a palavra, de saco cheio do que ele está fazendo. Imagina aquele cara, compras não é, né? A todos que trabalham em compras aí, não é fácil, tá? Então a gente se mata o dia inteiro para ouvir no final do dia que não tá bom. Então todo mundo tenta dar o melhor, né? E você faz e no final não tá bom. E pior, tem dia que você passa e fala, o que eu fiz? Eu não fiz nada que me trouxesse crescimento, que me trouxesse um aprendizado. Eu simplesmente regularizava pedido ou ia ter que comprar um negócio na esquina porque o cara estava precisando. Sim. Por quê? Esse é um outro número legal, tá? 85%, esse número varia de 75 a 90, tá? Mas vamos chegar no 85. 85% dos pedidos, itens comprados, são itens abaixo de 10 mil reais, em todas as empresas. Você pegar uma média, 85, mas vai ter 70, 80. Sim. Então, 85% dos pedidos que você lança, dos itens que você compra, é abaixo de 10 mil reais. Isso representa 5% só do spend das empresas. Muito pouco. E segura o comprador 90% a 95% do tempo dele. Porque para todos esses pequenos itens, ele tem que pegar o item, mandar para fornecedor, fazer equalização, esperar a resposta, fazer equalização. Provavelmente ele nem negocia, porque é valor pequeno, né? Mas gerar o pedido e depois ficar cobrando o pedido para ver se chegou. Que hora que ele tem tempo para realmente crescer na empresa? Não tem. A oportunidade de ganho, dado esses dados que você me trouxe, está exatamente nesses itens, desses 80%, 85% abaixo de 10 mil. Você colocar automação IA, para o cara pensar nos 10% que representa 95% do spend. Exatamente. Então, assim, você põe a IA, que aí já é essa parte aí, né? Que você ganha o tempo. E aí você pega o teu comprador para realmente negociar e ganhar dinheiro onde dá para ganhar dinheiro. Sim. Entendeu? Tem uma negociação aqui que ele faz que vai ganhar mais dinheiro do que ele negociar isso aqui o ano todo. Sim. Né? E aí, quando o comprador percebe que ele não está mais aqui escravo desse trabalho, e aqui ele tem tempo de desenvolver fornecedor, fazer strategic sourcing, conversar com as áreas, aquilo que eu falei de super comprador, como que eu vou atender a tua necessidade se eu nem falo com você? Aí você tem tempo para conversar com as pessoas. Aí ele vê que ele está crescendo. Sim. E aí ele não sai da empresa. Até com um salário maior, às vezes ele para. Ele fica. E ainda se for aquele que já viveu esse caos, você muda do caos para essa situação melhor, se uma outra empresa chama com um salário maior, ele para. Pô, mas peraí, será que é aquele caos? Perfeito. Né? Tem 2 pontos que eu adicionaria aí. O comprador, me corrija se eu estou errado, você é gestor de compra, você sabe muito melhor que eu. Sim. Ele está sempre tentando o melhor deal, a melhor condição para a empresa dele. Sim. Então acaba que inevitavelmente vai gerar um desgaste com o cara do lado de lá, que é a interação humana. Sim. Que o cara também está tentando vender mais caro e está tentando comprar mais barato. Então, Sim. é uma interação humana que você tem que ser bem estratégico para ser mais parceria do que confronto que desgasta o ser humano, de forma Então, geral. mas isso é tudo evolução, entendeu?
no começo, quando você vai começar a negociar, é isso aí mesmo. Só que quando você começa a entender a cadeia, você vê que isso não é o principal ponto. O principal ponto é ele realmente atender. É lógico que é o preço, né? O preço é importante, tá? Mas assim, não adianta o cara ter preço se o produto não performa, se o cara não entrega, né? E assim, e se o cara não te traz novidade. Sim. Aí vem até um outro ponto que eu também vou falar. Mas só para concluir aquilo, quando o cara me perguntou, você não está com né, remorso? Eu falei, não, cara, a gente vai crescer a área de compras. Sim. Né? O robô vai ajudar. E assim, e por que eu criei isso? Esse robô, que foi o surgimento depois da Bots Lab e tudo mais, porque eu era da área de compras, eu tinha 3 compradores nessa época. Eu vi os caras sofrendo pra caramba. A gente criou o robô, começou a mudar, mexer a roda. Né? Mas esse ponto de parceria com os fornecedores, né? Cara, quem dentro da empresa tem contato com o mundo externo? Numa empresa, né? Você tem área comercial, que está o tempo inteiro lá. Mas fora isso, quem tem contato com o mundo externo? Suprimentos. Sal. Exatamente. Né? Só que a gente na empresa, a gente é bom no que a gente faz. Né? Então, uma empresa que faz, no caso da Tenda, que faz prédio, é bom em construir prédio. Né? De vocês, né? Softwares, né? Então, vocês são bons nisso. Mas vamos falar da Tenda. Eu sou bom em construir prédio. Como que eu trago um material diferente? Quem é a melhor pessoa para me trazer um material diferente? É quem é bom em material, que são os fornecedores. Saint-Gobain, por exemplo. Saint-Gobain é um exemplo. Né? Eles são especialistas daquilo. Eu tenho uma dificuldade que eu vou tentando resolver. Mas se você traz fornecedores parceiros, qual é a chance disso aqui dar muito mais certo? Sim. Né? Maior. Muito maior. Dele te propor, para isso, a melhor solução é isso. Né? Sim. Só que você só faz isso se você for estratégico, se você tiver tempo para isso. Sim. Entendeu? Então, compras hoje, isso é o que eu faço na minha área. A gente é o captador dessas ideias de fora para trazer negócio até para a própria tenda. Sim. Entendeu? O que dentro disso a gente poderia estar realmente capitalizando e melhorando os processos. Porque gastando mais tempo com essas compras estratégicas, vou chamar, você vai ter mais parceiros, vai ter relações humanas, CPF para CPF e CNPJ para CNPJ mais fortes. Sim. E mais oportunidade de trazer o cara que fornece materiais de construção para te trazer as novidades o quanto antes para você implementar na tenda e construir um prédio melhor, ou mais rápido ou mais barato. E às vezes até desenvolvimento mesmo, tá? Por exemplo, a gente testou uma argamassa lá que não deu certo. Chamamos ele. Ele desenvolveu uma argamassa pra gente, cara. Parceria. Bom para ele, bom para vocês. Entendeu? Só que se você não traz o cara junto, você não vai ter isso. Sim. Né? Aí você fala, pô, mas por que você precisa de uma argamassa diferenciada? A tenda, quem não conhece a tenda, pessoal, é legal vocês estudarem, tá? Então eu cheguei na tenda e falei, e as obras? Ele falou, não, aqui a gente não fala obra, a gente fala indústria. Cada indústria tem uma quantidade de obras. E por que indústria? Porque a tenda ela funciona que nem uma indústria mesmo. A gente é construção de parede de concreto, então a gente tem as formas. A forma é como se fosse a máquina de uma indústria. Todo dia, cada forma concreta 2 apartamentos. Faça chuva, faça sol, a gente concreta 2 apartamentos. A gente trabalha realmente que nem uma indústria. E a forma é a máquina. Então, ela puxa toda a cadeia. Então, ela vai fazendo 2 apartamentos por dia. Né? Quando acabou um prédio, ela não fica, a gente não para a forma. Ela sai na hora, no dia seguinte, já para outro prédio. É no mesmo canteiro. Acabou os prédios desse canteiro, ela já vai para outra obra no dia seguinte. Então, ela funciona que nem uma indústria mesmo. Então, primeiro a forma faz a estrutura, e aí já entra a equipe de acabamento, a equipe de revestimento, já entra toda a equipe por trás. E o que acontece? Aí voltando no negócio da argamassa. Se eu tenho um problema, se me falta argamassa, cerâmica, e eu perco esse dia, quando a forma vai para outra obra, esse pessoal sai daqui e vai para outra. Sim. E aí eu tenho que contratar step para fazer o que eles não fizeram. Sim. Então a gente trabalha como se fosse uma indústria mesmo, um reloginho. Faltou matéria-prima, não tem produção. E por esse motivo a gente precisa ter os materiais que tenham maior produtividade. E no caso da argamassa, por que eu não pego uma argamassa do mercado? Porque para a gente a diferença é o tempo de secagem dela. Se eu tenho uma secagem mais rápida, eu consigo fazer maior produtividade. Sim. Então é por isso. E aí, como que você traz o fornecedor para isso? Né? Ele te entrega a argamassa e fala, essa argamassa todas as construtoras usam,
é tudo igual, todo mundo tá bom, só que ele não conhece a nossa realidade. Ele tem que gastar um tempo a mais lá na sua obra, entender sua realidade para produzir uma argamassa que Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. Veio a argamassa e falou, essa tua argamassa não tá sendo boa. Sim. Aí foi lá ver, por causa disso, Sim. fizemos um conjunto, Sim. desenvolveu uma argamassa que atende exatamente a nossa necessidade. Né? Perfeito. ESG, a gente fala muito de ESG. Nessa argamassa a gente fez uma melhoria de ESG. Entendeu? Você fala, pô, como que você fez melhoria em ESG? Sim. O maior consumidor, né? Estamos saindo um pouco de robotização, mas é legal. Sim. O maior consumidor de gás carbônico, né? Gerador de gás carbônico, são empresas cimentícias. Cimento. Argamassa tem cimento. Clinker. Se você reduz o cimento, você melhora o ESG. Emite menos CO2. Emite menos CO2. Cara, é tudo parceria. Sim. Como que você chega nisso? Você não liga pro cara e fala, eu quero isso. Sim. Você tem equipe boa para isso. Relacionamento. Essa mentalidade da parceria entre suprimentos e fornecedores que você está contando tem muita similaridade com a maneira como a gente atende nosso cliente aqui na Seidl, que é de parceria e é pensar no longo prazo. Não é tirar pedido, fazer venda. É construir um caminho que às vezes você vai precisar de uma argamassa específica, no nosso caso, às vezes você vai precisar de uma automação específica, que eu não tenho nativo no meu software, mas eu vou fazer a 4 mãos para te atender porque eu estou querendo uma parceria de longo prazo. É assim, né? Aí, analogia também lá com a Bots Lab. Eu não faço robô, a gente não faz robô. Né? Eu falei, vou te dar um robô. Aí você vai falar que tem um robô. Sim. Quanto que o robô compra? Compra um pedido. Você vai manter o robô? Que nem o software. Você vai desenvolver o software. Ele está te trazendo ganho? Não. Sim. O que você vai fazer? Você vai implementar, depois de um ano e meio, você tira fora. E é isso. E como que você faz realmente, né? O teu software ser usual e robotização, como que você faz? Estando junto. Sim. Exatamente. É o mesmo conceito, isso aí. E para finalizar essa pauta, que a gente aprofundou bastante, quando você falou lá de 15% dos suprimentos que representam 95% do spend das empresas, e aí pensando em retenção de talentos, retenção do comprador, sim, na minha visão é muito mais sexy e atrativo você fechar um contrato de R$1 milhão do que fechar um contrato de R$7 mil. Então, sim, o cara, né, ele tem que evoluir habilidades de negociação, ele vai ter que passar por vários outros percalços, vai se sentir que está ganhando conhecimento e vai fazer mais parte do negócio e acaba você retém mais talentos do que botar o cara para fazer milhares de compras abaixo de R$10 mil, que é muita repetição e pouco aprendizado. Sim, quem trabalha em compras, quando você faz uma negociação, quando você faz a primeira negociação estruturada e você vê o ganho que ela traz, cara, aquilo te dá orgulho. Sim. E você quer fazer de novo. Só que quando você faz de novo, você aprende sempre mais um ponto. E isso vai te trazendo, né? Que é exatamente o que você falou. Cara, tem quantas negociações você chega assim e você fala, cara, você não vai chegar em nenhum lugar. E quando você faz o processo certo, você vira o jogo, né? Sim. E consegue as melhores condições. E mais uma vez, isso eu falo muito para minha equipe, tá? Compras, a gente não vai ganhar sempre, certo? Você reduziu o preço um ano, reduziu no outro ano, reduziu no outro ano. Vai ter um ano que não dá para reduzir, né? Tem uma hora que... O fornecedor vai gritar. Entendeu? Mas você ter certeza que você fez o melhor processo e que o preço que você está pagando é o preço justo ou o melhor preço do mercado, cara, é isso que você tem que saber. Você não pode chegar numa negociação, sair de lá e falar, pô, mas será que eu estou pagando o preço justo? Se você saiu da negociação com essa sensação, você não está em compras. Entendeu? Sim. Ou você está em compras, mas você ainda não está utilizando todo o teu potencial. Perfeito. Então é isso que a gente tem que lutar. Tá? Se vai aumentar, se vai reduzir o preço, é consequência do teu trabalho. Sim. Mas aumentando ou subindo, você tem que ter certeza que você fez a melhor negociação. Boa. Perfeito. E é isso que a gente foca. Não, é isso. Mudando um pouco a rota aqui, Fábio, além desse desafio óbvio de comprar e entregar na hora, que é o objetivo final aí de uma equipe de suprimentos, qual que é o desafio, na sua visão, mais específico da construção de larga escala? Quase que invisível para quem está de fora, mas que é chave nessa gestão de suprimentos. Cara, suprimento numa construtora, tá? Então, eu vou falar da tenda, né? Que é onde eu acho que eu sou especialista. Se você não fosse, você não estava onde você está. Exatamente.
Assim, a Tenda, eu falo que ela trabalha como uma indústria, então isso ajuda muito a gente, porque o mesmo material que eu aplico em São Paulo, eu aplico em Fortaleza, aplico no Brasil todo. Uhum. Né? Então isso me dá ganho de escala. Tá? Então eu tenho força para negociar. Qual que é a diferença das construtoras para uma indústria? A Tenda, quando ela lança o empreendimento, está praticamente vendido. Só que eu só vou terminar de construir daqui 2 anos. Uhum. E por que muitas construtoras quebraram na pandemia? E a Tenda, ela apresentou na pandemia um prejuízo de 500 milhões. Tá? Por quê? Estava tudo negociado e os preços dobraram, triplicaram, muitas vezes, de valor. E o apartamento já estava vendido. A gente não ligou para o cara que tinha comprado, triplicou, então o apartamento custava 100 mil, agora 150. Não fizemos isso. Né? A Tenda tem um nome e ela arcou com tudo, mas gerou prejuízo. Então, qual que é o grande desafio na construção? A gente tem essa vantagem, que eu tenho negociação em escala, mas eu tenho a previsibilidade. Então, não adianta nada eu fazer uma negociação agora que eu reduzo 50% o preço, fico batendo no peito, daqui a 1 ano ele sobe 200%. Porque eu ainda vou estar aplicando ele. Então, vou estar recebendo. Então, o grande desafio é a gente juntar isso. Como que eu uso o meu ganho de escala, mas que eu tenho a previsibilidade de compras, né? Ou de valores. Para quê? Para que a gente tenha uma estabilidade. Mas isso no geral, tá? A pandemia, a pandemia eu falo que ela ajudou muito compras, porque as empresas não olhavam tanto para compras. Quando chegou a pandemia, grande parte dos insumos, né? Ou faltou material, ou ficou muito caro. Sim. Quem tinha uma boa equipe de compras sofreu. Quem tinha uma má equipe de compras quase afundou. E muitas quebraram. Então isso trouxe uma visibilidade para a área de compras, né? De como que a gente tem que trabalhar e como que a gente tem que fazer todo esse processo. E hoje a gente ainda se adapta a isso. Né? Sim. A minha gestão de compras é gestão de parceria. Né? Então eu sempre procuro fornecedores parceiros, né? Para que na dificuldade ele esteja junto comigo e na bonança também. Né? E aí fala, Fábio, como que você faz isso? Não é por isso que eu pago mais ou menos. Eu pago o justo para o que tem. Né? Mas com isso eu consigo trazer uma maior estabilidade que eu estou falando. Que é muito mais importante, na minha visão, do que reduzir o preço hoje. Comprar barato, a qualquer custo. Tá? Então realmente ter a cadeia amarrada. A cadeia amarrada não, mas em parceria mesmo junto. Excelente. Excelente. E agora conectando um pouco do digital com o físico. Um projeto hoje ele nasce no computador, os modelos detalhados, tem BIM, tem AutoCAD, mas é um desafio fazer essa inteligência digital conversar com a realidade física. Sim. Você tem algum exemplo de estratégia que você usa no dia a dia para conectar essas duas realidades, digital e físico? Então, esse é um ponto também, tá? Que é quando eu vim da indústria e a indústria era muito cara crachá, né? Então, quando você vai fazer um copo, você sabe exatamente, uma caneca, né? Você sabe exatamente a matéria-prima que você vai usar, a máquina que você vai usar, as quantidades de pessoas que você vai usar. Então, você não tem grande erro. Quando você vai fazer um empreendimento, do projeto à realidade, cara, é totalmente diferente. Às vezes você fala que eu vou fazer a terraplanagem ali, quando você vai fazer a terraplanagem, você descobre que tem um problema no solo, né? Então, é só o freático lá no fundo. Certo. Teve uma obra, não esqueço, o gestor chegou, ele estava apavorado porque ele tinha um riozinho que passava por trás, e ele tinha que fazer a drenagem do riozinho. Que o cara do meio ambiente veio pedir. Isso não estava no projeto, não estava nada. E ele chegou para mim, Fábio, cara, eu nunca fiz isso, me ajuda, eu não sei nem como que eu faço. Então, a obra tem esses desafios, né? Sim. De como que você falou, como que você sai do projeto para o real. Sim. O que a gente faz hoje? Isso a gente criou uma área de torre de controle. Tá? A torre de controle está comigo, está junto da área de suprimentos. Uhum. O que a torre de controle faz? Fora, né? Vamos primeiro saindo um pouco de projeto, mas o que ela faz? Ela faz parte de treinamento, de processos, criação de contrato. Tudo que o comprador fazia, que era burocrático, ela tira do comprador, né? E para deixar o comprador comprando, focado nisso. Só que junto disso, eu tenho uma área que faz os quadros de cotação, quadro de concorrentes que a gente chama. E essa área ela é responsável por entender os projetos
e transformar ele em itens de compras Sim, para que chegue para o comprador da melhor forma e que não tenha retrabalho. sim. Tá? Então isso está junto comigo. E o que a gente está desenvolvendo? Isso está sendo um trabalho, tá? Está sendo um trabalho. Primeiro a gente melhorou a qualidade, aquilo que eu falei, né? Pessoas para melhorar a qualidade dos QCs, os processos. Mas hoje, junto com o BIM, a gente está criando uma forma do que sai no BIM, ele já faz um link com o mundo de compras, eu já tenho a precificação de todos esses itens e já tenho mais ou menos os quantitativos para aquele link cada vez mais próximo, o projeto do real. Tá? Sai 100%? Ainda não estamos nesse caminho, mas a luta é para isso, para que cada vez mais o projeto ele esteja bem próximo do real. E aí tem a parte de retroalimentação e tudo mais. Né? As mudanças no percurso, né? Porque... Mas entra naquela primeira pergunta que você fez aqui, né? O que você precisa? Eu preciso ter uma base de materiais confiável, porque com a base de materiais confiável eu consigo botar preço. Se eu uso o mesmo material, uma hora, vamos falar o caso da caneta, porque todo mundo entende. A mesma caneta eu compro uma Montblanc e a mesma caneta eu compro uma Bic azul. Quando eu vou ver histórico de preço... Mesmo código. Mesmo código, mesma descrição, código. Sim. Quando eu vou ver histórico de preço, eu não sei quanto que eu pago uma caneta. Porque vai mostrar que eu paguei 2.000 na caneta e 10 reais, 5 reais. Então, e aí você imagina isso num projeto, né? Material elétrico. Vai falar lá fio. Eu só tenho um código, fio. Só que um é de tantos milímetros, outro é de outro. Vou ter um balaio de preço, eu não vou saber qual que é realmente o do projeto. Então você precisa ter os itens cadastrados que façam referência ao que é utilizado na obra. Tá? Aí fora isso, né? Parte de serviços, parte de fornecedores, você tem que ter uma base confiável para alimentar tanto o BIM, pré-orçamento, o BIM, né? O BIM pré-orçamento, e depois da subsídio para compras, efetivar a compra. Então, é um conjunto de coisas. Né? Esse que você acabou de falar me lembrou 2 termos ou conceitos que a gente usa muito aqui na Cyber. A torre de controle me lembrou um pouco o CSC, que é uma central de serviço compartilhado, que você tirou ali a parte de comprar dos suprimentos, mas você botou burocracia, botou uma série de coisas que você centralizou ali para organizar. E a segunda coisa é quando você falou de cadastro, um bom cadastro de fornecedores. Me lembrou gestão de dados confiáveis, que basicamente você quer ter a caneta Montblanc ou a caneta Bic segmentada pelo código correspondente a ela, e você quer ter todos os fios, que sejam 10 tipos de fios, né, correlacionados com o seu tipo, seu preço, etc. Isso são o quê? Dados confiáveis, que é o que a gente fala aqui. Não adianta você ter databases, um tanto de dado, mas se o dado ou o processo ele é ruim, ele é lixo, ele não vai te ajudar na sua inteligência de negócio, ele não ajuda o comprador a fazer uma compra melhor. Então, quando você fala de bom cadastro de fornecedor, os códigos correspondentes ao produto correto, me lembra muito ter os dados confiáveis no seu sistema. No final, cai na parte de integração, tá? A gente fala... Isso foi legal. Ontem eu estava dando uma aula e eu estava dando a aula e veio isso na minha cabeça. Porque a gente sempre fala nas companhias que o problema é comunicação. Sabe? Todas as companhias falam, pô, isso não dá certo porque essa área não falou com aquela e tal. Perfeito. E agora a gente está botando um mundo de informática, né? De tecnologia. Então você tem IA, você tem robô, você tem o software, você tem não sei o quê. E a gente está caindo no problema de comunicação entre elas. São vários sistemas. Se eles não comunicam... Se eles não integrarem, você não vai. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes, você está fazendo tudo aqui, mas não tem nada linkado com o BIM. Cara, não vai conversar. Sim. Então, todas as áreas continuam, né, com esse ponto, que antes era comunicação, agora integração sistêmica, mas precisam se conversar. Né? Que aí realmente vai fazendo as pontes para sair o resultado final lá no final. A Isabela deve estar cansada de ouvir isso, eu falo toda semana com o time também. Comunicação, peque pelo excesso, nunca pela falta. Exatamente. Então, e nesse caso eu estou falando mais comunicação entre pessoas do time, mas isso aí expande para comunicação entre sistemas. Sim. Se os sistemas estão em silos isolados, a área A não sabe o que a área B está falando e não conversa os dados. E esse insight eu tive ontem mesmo. Eu estava dando aula sobre integração de sistemas e tal. Eu falei, cara, quando dá um erro numa integração, é o mesmo erro que a comunicação entre as empresas, entre as áreas. Não sabia, não teve alinhamento. Perfeito. Depois a gente pode ter essa conversa mais técnica de integração, APIs, que é uma pauta bem legal. Boa. Vamos chegando
pro fim do bate-papo, tá delongando, acho que mais do que deveria, porque a conversa é boa, né? Então, falando um pouco de inteligência de dados e estratégia de compras, Fábio. A área de suprimentos ela é extremamente estratégica, como você disse várias vezes. Sim. Como que você e seu time hoje lá na tenda utilizam esses dados para tomar as decisões mais inteligentes? Seja na homologação de novos fornecedores, numa negociação de suprimentos estratégicos, de contratos, tá? Ou em alguma previsão de demanda de materiais. Você citou previsibilidade como um tema importante. Mas como que vocês fazem para tomar essas decisões de maneira mais inteligente? Então, esse é um ponto também de aprendizado, tá? Esse é um ponto que eu vejo que a gente já evoluiu muito, mas ainda é de constante aprendizado. Eu vou dar um exemplo, tá? Hoje, a ferramenta que a Tenda tem de tomada de dados de mercado é a Price Index, tá? Já teve Cost Driver, hoje é Price Index. Eu vou dar um exemplo disso, tá? E o que essa ferramenta traz? Ela traz inteligência, é um dos caminhos de inteligência de compras, por quê? Ela traz indicadores de evolução de preços. Sim. Tá? Então, por exemplo, você vai lá, você vê o aço, ele vai mostrar a evolução do aço. Você põe o concreto, ele mostra a evolução do concreto. Sim. Só que, né? E aí que as empresas, eu já tive muito problema com isso, e as empresas pecam. O que ele mostra ali nem sempre é a tua realidade. Né? Então, o dado que você usa para ver como que está o mercado nos preços, nem sempre é a tua realidade. E por que não é a tua realidade? Aí tem 50 fatores e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Não adianta você pegar uma informação de mercado e achar que aquilo vai resolver. Sim. Você precisa saber a tua realidade. Sim. E por que eu falo isso, né? Em compra a gente fala muito de cost breakdown, lá você abre os preços, né? Então eu vou falar de fio e cabo de cobre porque é fácil. Um fio e cabo de cobre, 70% a 80% é cobre. Então se o cobre aumentar, vai subir. Vai subir. Beleza. Aí ele tem plástico e tal, e você quebra isso. Só que, dependendo do insumo, o que essas ferramentas trazem não é a tua realidade de cost breakdown. Então você tem que conhecer realmente o teu material e trazer, porque eles têm 1000 indicadores lá. Você tem que escolher os melhores indicadores para mostrar a tua realidade. Entendi. Só que isso você não vai encontrar no mercado. Você precisa ter pessoas boas fazendo isso. Então ali você tem uma visão. Só que você tem que trabalhar aquilo para realmente virar a tua realidade. Perfeito. Volta no tripé inicial lá, né? Pessoas. Sim. Não pode ser uma análise rasa, viu o price index, viu um preço e toma a conclusão. Você tem que aprofundar. Que é mais ou menos demanda, né? Eu vou falar do preço, mas agora eu vou falar de demanda, né? Porque aí abrange mais gente. Sim. Quando você faz demanda, quantas canecas eu vou vender no mês? Aí você pega histórico e tal. Você pode pegar e fazer a média. Né? Você faz a média lá. Eu vou falar de telha. Telha é legal. Né? Telha vendia mais quando? Na chuva. Sim. Porque começa a chover, né? Vaza água. Vaza água. Se eu quiser fazer uma previsão de venda de telha, eu tenho que usar um indicador de índice de chuva. No tempo. Só que para isso você tem que conhecer. Entendeu? Então, assim, você tem que conhecer o teu negócio e botar usar estatística, tem um monte de coisa, e usar demandas que estão relacionadas com o seu mercado para conseguir ver a evolução dos preços. E aí ter um pouco mais de conhecimento para negociação, a hora de negociar, como negociar, que é aquela mesma coisa, né? O dólar vai subir ou vai descer? Se tivesse uma 100% confiável, estava todo mundo milionário e ninguém mais olhava para o dólar. Então, mas você ter pessoas que consigam fazer esse link para te dar uma visão melhor do que vai acontecer, é aí que você pode ganhar o jogo. Maravilha. No final das contas, conhecimento, bagagem, né? Conhecimento, bagagem, e aí entra de novo no comprador estratégico. Perfeito. Hoje eu li de novo isso. O negócio dos super microchips lá dos carros. Hoje eu li que vai faltar carro por falta do microchip. Daqui 2 semanas, eu vi no jornal ontem. Exatamente. Tá? E aí eu vou voltar no caso da pandemia, eu sempre dou esse exemplo. Você tem compradores que sabem do assunto e compradores que não sabem tanto. Ou você acha que todas as montadoras sofreram iguais com a falta desse super chip? Provavelmente não. Alguém já previu isso lá atrás e já se antecipou. Um comprador bom. É fácil falar depois que passou, mas um comprador bom. Ele sabia que esse super chip microchip era utilizado em celulares e em computadores.
certo? Uhum. O que estourou de venda na pandemia? Celular e computador. Todo mundo foi pro home office, perfeito. Então ele sabia que aumentou a demanda disso. E que ele, estudando o mercado, fechou uma fábrica, fechou outra, que na hora que ele precisasse ia faltar. O que esse cara fez? Comprou. Comprou. Botou O cara no que estoque. não conhece nada, não, Ah. preciso segurar o caixa, não vou comprar. Agora eu quero. Legal o que você quer. Então é isso, sabe? É conhecimento. E o que os grandes investidores fazem, eu vou citar talvez o mais famoso, que é o Warren Buffett, é muito isso aí. Essa linha de entender, ter conhecimento, prever e fazer boas compras e vendas na hora certa. Exatamente. Perfeito. Fábio, gratidão imensa, conversa muito rica, aprendi muito contigo. Para a gente encerrar aqui e com o tema da vez, que a gente até falou pouco dele, falou indiretamente, mas inteligência artificial. E olhando para daqui 3, talvez daqui 5 anos, daqui para frente, onde que você vê maior potencial de IA na área de suprimentos, que é a sua área? Assim, minha visão, tá? Há 3 anos atrás, eu entrei no ChatGPT e falei quais são as profissões que vão acabar em 24 meses. Ele mostrou que comprador e coordenador de logística iam acabar. Há 3 anos atrás, então já deveria ter acabado. E eu li aquilo e falei, cara, que absurdo, né? Como assim comprador vai acabar? Mas pensa que faz uns 3 ou 4 anos isso. O ChatGPT estava começando. Sim. Se ele pegava aquele comprador que era o emissor de pedidos, ele estava certo. Vai acabar mesmo. Já até acabou. Quem tem robô, o emissor de pedido acabou. Perfeito. O cara estratégico, não. Esse não. Não, esse até está ganhando mais força. Então, isso estou falando há 3 anos atrás. Para mim, qual que é o futuro? Muito mais utilização de IA e WhatsApp, né? IA integrado com WhatsApp, com Teams, para melhorar a experiência do requisitante e integrar o comprador. Então, hoje a gente fala muito de ferramenta de EPROC, né? Para mim, o futuro... Por que nasceu uma ferramenta EPROC? Porque tinha que ter a comunicação por e-mail com o fornecedor. Hoje ninguém mais praticamente manda e-mail, é tudo WhatsApp. EPROC seria de procurement? E-procurement, tá. As ferramentas de Procurement digital, então, e-procurement. Beleza. O exemplo, Ariba, Copa, NIB, Mercado Eletrônicos, mais aí. Mas assim, para que existiu isso? Para você centralizar os dados numa ferramenta e o fornecedor, você ter um contato com o fornecedor e ele responder para você. Né? Então, por isso que você tem essas ferramentas. Mas hoje, isso era 2000 foi a primeira ferramenta dessa que eu vi. Sim. Existia o WhatsApp. Hoje é todo mundo WhatsApp. Sim. Então, por quê? O futuro, para mim, é cada vez mais isso. Ferramentas de IA, né, que o requisitante pelo WhatsApp ou pelo Teams coloca, ele já gera, já contata o fornecedor responde ali e já grava direito. Ou seja, a IA trazendo muito mais autonomia para os compradores. Perfeito. E aí, né, assim, até um ponto aí para, né, acho que para finalizar, há 2 anos atrás eu participei de um fórum e a gente fez um painel para falar de IA generativa. Então, um grupo falava que não deveria ter IA, os problemas de IA, e o outro que precisava de IA. Sim. Mas no final, o que a gente parou, que foi a reflexão para todo mundo? Imagina a tua empresa hoje, sem IA, tá? Sem tecnologia. Engraçado porque você só tecnologia, né? Mas só pessoas. E imagina a tua mesma empresa com todo o potencial que temos hoje, que ainda vai se desenvolver com inteligência artificial e tudo mais. Quem que você acha que vai estar produzindo mais? Segunda opção, provavelmente. Então, assim, se você quiser se manter, né, e ser competitivo, você não pode brigar com isso. Você tem que ir para esse lado. Sim. Porque as empresas que tiverem com isso vão se destacar em cima das outras, vão ser muito mais produtivas do que as outras. Mais céleres, né? Sim. Então, esse é o futuro, né? Não adianta falar, não quero. Você precisa querer e se integrar com isso. Então, com isso, aquilo volta aqueles super compradores, super administradores. Quem tiver, vai para isso. É a IA te dando superpoderes para os profissionais que estão ganhando força. Né? Exatamente. Beleza. Tá? Mas para ele ter um superpoder, ele tem que estar preparado. Porque senão, né, é a Ferrari que o cara não sabe dirigir. Não tirou carteira ainda. Né? É isso aí. Maravilha. Beleza? Pessoal que nos assistiu até agora, obrigado. E Fábio, mais uma vez, obrigado. Pode dar uma mensagem final, se você quiser. Muito rico a conversa. Pode ter certeza que com esse papo a gente vai ajudar muitas pessoas, não só de supply chain, de cadeia de suprimentos, mas vai
dar munição para muita gente que está começando essa jornada aí de transformação digital e automação de processos na cadeia de suprimentos. Boa, cara, como mensagem final, né? Primeiro agradecer vocês, né? Pô, foi muito legal conhecer vocês aqui. E para o pessoal que está assistindo, para os compradores, tá? Só, o que eu gostaria que vocês saíssem daqui? Que a equipe, o pessoal de compras, a gente como comprador, a gente tem que focar em ser estratégico. Tá? Então, mas Fábio, é muito difícil. E aquilo que eu falei no começo do nosso papo aqui, é difícil, mas se você não começar a fazer a roda girar, você nunca vai sair da parte operacional. Então passo a passo. Quando você vê, já virou uma bola gigantesca, a tua área mudou completamente. Então tudo parte da mentalidade mesmo. O que eu tenho que fazer para ser estratégico? E a área de compras dá para ser muito estratégica. Pode fazer realmente a diferença dentro das empresas. Então é isso que a gente tem que focar com profissionais de compras, tá? Para cada vez mais a nossa categoria, né, subir e se destacar nas empresas. Então, maravilha. Então muito obrigado mesmo. Não deixa de comprar a Ferrari não, mas aprende primeiro a andar de bicicleta. Siga a gente nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado.